Ueba, fala aí galera do Toque Passa. Agora finalmente vamos falar sobre a estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, contra a Suíça. Tivemos um empate de 1-1, gol do Felipe Coutinho. Sim, e depois um gol no segundo tempo da Suíça, para o desespero dos brasileiros agora nas redes sociais. Parece que o Brasil já perdeu a Copa do Mundo. Mas vamos falar um pouco sobre esse jogo. Tem bastante coisa, eu anotei aqui para falar algumas coisas, então esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo. Mas de cara, eu queria fazer aquela tradicional pergunta para você. Deixa aí seus comentários sobre o que você achou do jogo, do desempenho do Brasil e, principalmente, eu quero que você fale sobre o desempenho do árbitro de vídeo naquele caso, no polêmico caso do gol da Suíça. Você acha que deveria ter sido usado? Você acha que foi falta? Você acha que não foi? Você acha que não fez nenhuma diferença no jogo? Deixa aí sua opinião, que eu acho que é legal a gente discutir sobre isso. Eu vou falar um pouco disso mais pra frente no vídeo. Mas falando sobre o jogo no geral, acho que ficou claro que o Brasil, mais uma vez, teve a postura tradicional de um time do Tite, que ele se posta muito bem fechadinho e compacto, tem na velocidade das triangulações a sua principal característica, ou seja, isso é legal até pra gente falar pra maioria das pessoas que não acompanham muito esse time do Tite, né, essa seleção do Tite, ou mesmo esse Brasil que vem se formando ao longo desses 3 anos. O time do Brasil hoje, a seleção brasileira, ela não é um time de posse de bola como era na época do Parreira, por exemplo, ou como é uma Espanha, ou como é uma Alemanha, ou como é a própria Suíça, né, por exemplo. O Brasil do Tite, ele é muito mais caracterizado pela velocidade, pelas triangulações, que vez ou outra dão uma posse de bola maior. Mas o negócio desse time não é só retrancar e contra-atacar, mas é a velocidade com que ele consegue fazer as triangulações. Não é um time de posse de bola. Então acho que isso é uma coisa que a gente viu mais uma vez explicitada nesse jogo, mas que é importante dizer, foi mal executada na maior parte do jogo. No começo ali a gente viu umas boas triangulações pelo lado esquerdo do campo, o Marcelo chegando algumas vezes, o Coutinho com o Neymar, mas tudo de forma muito tímida. E aí a gente viu no segundo tempo isso piorar. O Brasil entrou muito desconcentrado, levou aquele gol, e aí tentou fazer uma abafa nos 10, 15 últimos minutos ali do jogo, mas não funcionou. Eu acho que no geral foi uma atuação bem média, fraca da seleção brasileira, diria que um pouco abaixo da média. A seleção da Suíça jogou muito bem o segundo tempo, diga-se de passagem. Mas eu acho que ainda não é necessário o desespero. Óbvio que é normal para os brasileiros ficarem todo mundo desesperado, que a gente empatou contra a Suíça, blá blá blá, uma seleção sem tradição. Mas é bom ter um pouco de calma para tentar analisar o que aconteceu no jogo. Eu acho que ficou evidente que o Tite precisa mudar um pouco mais o jogo, e aí quando eu quero dizer mudar o jogo, não é simplesmente você só trocar o Gabriel Jesus pelo Firmino, ou o Casemiro pelo Fernandinho e, enfim, as modificações que ele fez. É trocar o esquema do jogo do Brasil. É colocar o Douglas Costa numa ponta, colocar o Neymar no meio, trazer o Firmino para centralizar, tentar quebrar a marcação que está funcionando tanto do adversário. E a partir do momento que ele fez aquelas substituições, eu vi o time simplesmente repetir a mesma coisa. Você estava tentando mudar o desempenho individual e não mudar o desempenho coletivo. Eu acho que talvez esse tenha sido o maior erro do Brasil no jogo. O individualismo do Brasil, né, o desempenho individual dos jogadores foi muito abaixo do normal. Eu acho só que a gente viu o Miranda jogar bem, apesar do gol, o Thiago Silva também não comprometeu, o Danilo, por incrível que pareça, não comprometeu, diferente do Marcelo, que jogou muito mal, foi uma das piores partidas que eu vi o Marcelo fazer nos últimos anos. O Casemiro jogou muito bem, e aí a gente tem, eu acho que na frente, os piores jogadores dessa partida. O Paulinho sumidaço, jogou muito mal. O William muito tímido, não gostei da atuação do William. O Coutinho, apesar do golaço, eu achei que ele poderia ter ajudado um pouco mais no centro do campo distribuindo os jogos, e o Neymar foi muito apagado, apesar de ter feito bons lances no fim do jogo. O Gabriel Jesus do ataque foi o que eu mais gostei, apesar de ter errado 1 ou 2 vezes ali. Acho que a gana e a disposição do Gabriel Jesus mostram a participação dele acaba sendo mais intensa no jogo. Então, acho que muito do individualismo do Brasil ficou abaixo da expectativa, e é isso a gente pode levar em conta o nervosismo da estreia e tudo mais. Mas fato é que, pra mim, ficou evidente taticamente como o Tite poderia ter abusado um pouquinho mais no segundo tempo para tentar quebrar o esquema da Suíça. Só trocar 6 por meia dúzia não vale. E aí tem alguns lances polêmicos ali no jogo que eu acho que a gente pode falar. O pênalti no Gabriel Jesus. Muita gente falando que foi pênalti, que deveria ter usado o árbitro de vídeo. Pra mim não foi absolutamente nada, lance normal. Ele perde ali o espaço e se joga. Pra mim não foi pênalti, não precisava ter usado o árbitro de vídeo. O gol da Suíça, eu acho que foi falta sim no Miranda, apesar de
culpar também a defesa do Brasil. Miranda, Thiago Silva e Alisson. O Alisson não poderia não ter saído ali do gol. O Thiago Silva estava acompanhando o cara, mas normalmente numa zaga, quando você vai pra frente mesmo, o Miranda é que deveria tirar aquela bola, porque a bola estava na cabeça dele. Então foi uma falha em conjunto da zaga, mas é bom reiterar que eu acho que aquilo foi falta sim. E deveria ter sido usado o árbitro de vídeo. E aí algumas outras coisas. Jesus e Firmino, o que a gente viu nesses dois? Eu ainda prefiro o Gabriel Jesus, mas a chance do Firmino tá cada vez esquentando mais. Eu acho que o Tite, na próxima, se o Jesus não fizer o gol, por exemplo, no primeiro tempo ele vai colocar o Firmino. E uma mudança que eu gostaria muito de ver, e que pontualmente eu vi isso melhorar em alguns momentos, foi a entrada do Renato Augusto no meio campo. Ele entrou no lugar ali do Paulinho. Eu ainda acho, das melhores atuações da seleção brasileira do Tite, o Renato Augusto sempre esteve em campo, na minha opinião. Eu acho que para esse esquema ele é um jogador que funciona melhor. Ele é um jogador que sabe buscar. Ele buscou pelo menos umas 3 vezes nos 15 minutos que ele esteve em campo, 20 minutos que ele esteve em campo. Ele buscou a bola e chegou muito bem na frente. O Paulinho não fez isso quase nenhuma vez. O Coutinho fez de forma tímida. Então eu acho que ele é esse cara que faz melhor essa ligação. É uma aposta que eu faria, já teria feito outras vezes, mas entendo que ele não está nas melhores condições físicas. Pode ser que o Tite comece a usar ele nos próximos jogos. Eu acho que isso vai acontecer porque me surpreendeu a troca dele agora. Muita gente criticando que ele não é jogador nível de seleção brasileira e tudo mais. Eu acho que você tem que olhar o nível do jogo, o nível do time e principalmente se a característica do jogador funciona naquele esquema. Pra mim, dos jogadores de meio campo que a gente tem hoje, eu apostaria um pouco mais no Renato Augusto, principalmente pelo entrosamento que ele tem com aqueles jogadores. No geral, eu acho que o desempenho do Brasil foi ali uma nota 4, 5, realmente na média. É decepcionante você ver o time brasileiro não ganhando na estreia, mas vamos lembrar que isso já aconteceu não ganhando, empatando, né? Isso já aconteceu em outras Copas, e especialmente nessa Copa do Mundo, todas as favoritas não ganharam, né? Só a França, na verdade. A França ganhou, mas numa partida bem, né? Teve o pênalti no Griezmann, eu não achei que foi pênalti, teve gente que achou, o gol do Pogba foi um gol de desvio e tudo mais, então assim, foram estreias bem conturbadas, né? A gente já falou sobre a estreia da Argentina contra a Islândia e a surpreendente vitória do México contra a Alemanha. Talvez essa a estreia mais decepcionante da Copa do Mundo até aqui. A gente ainda tem a Bélgica e a Inglaterra, mas claro, eu acho que as principais favoritas já estrearam e talvez só a Espanha realmente tenha jogado bem, apesar de ter o Cristiano Ronaldo do outro lado. Acho que o Brasil precisa, assim, muito melhorar. Gostaria muito de ver o Tite mudar o time no próximo jogo, apesar de achar isso um pouco difícil, pragmático do jeito que ele mas acredito sim que vai ser uma coisa para despertar esse time brasileiro. O Neymar, para mim, foi talvez a grande decepção do jogo. Nos últimos 20 minutos ele fez ótimos lances, uma bola pro Coutinho, uma bola pro Firmino, mas eu ainda acho que falta mais. Falta menos preocupação no individualismo e começar a tocar a bola mais mesmo, porque quando ele faz isso, o time joga. Ele tenta desestabilizar o adversário, eu entendo que precisa fazer isso, mas o coletivo é o que vai fazer o individualismo dele aparecer mais. E quando ele faz essas triangulações com o Coutinho, com o Gabriel Jesus e com o Marcelo, é o que funciona melhor. O William, pra mim, foi outra grande decepção, porque é o cara que mais estava jogando individualmente nessa seleção nos últimos meses. Vamos ver o que vai acontecer. O próximo jogo do Brasil é na sexta-feira contra a Sérvia, e ele joga a vida praticamente. Se ganhar da Sérvia, já garante aliás, joga contra a Costa Rica, e aí a gente vai ver o Brasil encaminhando a classificação dele nesse grupo. Pelo menos é o que a gente espera. Acho que o Tite vai ter uns bons 4, 5 dias aí pra arrumar esse time. Deixa a sua opinião aí nos comentários, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal que amanhã tem mais vídeo. Valeu!